Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Curso de Atualidades com o professor Leandro Signori do Estratégia Concursos. Nesta aula, nós vamos estudar a agropecuária e o agronegócio. Comigo aqui na tela. Galera, agropecuária. Vamos ver, compreender a diferença entre agropecuária e o agronegócio. A agropecuária é o conjunto de atividades ligadas à criação de plantas e animais para o consumo humano. Então, quando nós estamos falando de agropecuária, estamos falando, obviamente, de agricultura e pecuária. Tá legal? A criação. A agropecuária é um dos 3 setores para o cálculo do PIB. É o setor primário da economia. A sua participação no PIB do Brasil é em torno de 6%. Por outro lado, quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando mais do que agricultura e pecuária. Agronegócio é mais do que agricultura e pecuária. Vejamos aqui um conceito de agronegócio que define o que é o agronegócio. Conjunto de atividades econômicas ligadas à produção agropecuária, incluindo os fabricantes e fornecedores de insumos, equipamentos e serviços para a zona rural, bem como a comercialização do produto. Então, galera, a agropecuária o agronegócio, galera, é além da criação de plantas e animais, além de agricultura e de pecuária também, que faz parte do agronegócio, envolve o conjunto de atividades econômicas que são ligadas à produção agropecuária. Fabricantes, por exemplo, de tratores, de colheitadeiras, fornecedores de insumos agrotóxicos, equipamentos aqui, então, tratores, colheitadeiras, serviços de assistência técnica, serviços de extensão rural, comercialização dos produtos. Então, isto é o agronegócio, é a cadeia do agronegócio, que é toda a cadeia produtiva vinculada à agropecuária. E a participação do agronegócio no PIB do Brasil é em torno de 23%. Vejam a diferença, então, entre a participação somente da agropecuária na economia brasileira e do agronegócio. Ok, galera? E o agronegócio, ele responde por cerca de 40% das exportações do país. Então, o agronegócio, economicamente, ele é muito importante para a pauta de exportações brasileiras. Commodities, galera. Commodities são mercadorias produzidas em grande quantidade por um número significativo de produtores e com qualidade uniforme, ou seja, sem significativas distinções em suas características, tá legal? Commodities tradicionais, trigo, produtos agrícolas, trigo, soja, suco de laranja congelado, boi gordo, certo? Produtos minerais também são commodities, o petróleo, ouro. Aqui o aço já é um produto semi-elaborado, né? Semi-manufaturado, porque a partir do minério de ferro se faz o aço, mas é um produto com qualidade uniforme, é grande produção, exportado em grande quantidade. Então, temos aí commodities da agropecuária, commodities minerais, temos commodities semi-manufaturadas também, certo? Então, são produtos que são negociados em volume, em bolsas de mercadorias, e têm os seus preços determinados, claro, pela lei da oferta e da procura no mercado mundial. Mas, enfim, eles têm um preço com uma cotação internacional. Tranquilo, galera? E o Brasil, meus amigos? O Brasil é um dos gigantes da agropecuária no mundo. É o maior produtor e exportador mundial de alguns produtos. Açúcar,
café e suco de laranja. O primeiro, também está em primeiro lugar como exportador de soja, carne bovina e frango, tá? Além da agropecuária brasileira, além do agronegócio brasileiro garantir o abastecimento do mercado interno, o nosso país, o Brasil, ele se tornou o segundo maior exportador mundial de alimentos. Mundial de alimentos, tá joia, galera? Somente atrás dos Estados Unidos, que é o maior exportador mundial de alimentos, certo? O que é importante colocar também? Olhem aqui para mim. Ao longo dos últimos anos, mas não é dos últimos anos, vamos dizer aí ao longo das últimas 2 ou 3 décadas, o Brasil vem tendo um crescimento continuado da safra de grãos. Todo ano, quando se divulgam os dados da produção anual de grãos, essa produção ela aumenta, ela tem aumentado. Então, a produção de grãos no Brasil, ela tem conhecido sucessivos e continuados aumentos do volume produzido. Aqui na tela, o Centro-Oeste, ele é o maior produtor de grãos e conta com o maior rebanho bovino do país. A região, ela desenvolveu uma agricultura moderna, tecnificada, certo? Tecnologia, com a utilização de técnicas agrícolas inovadoras e de alta produtividade. Aqui nós temos, inclusive, 2 gráficos, né, para demonstrar isso, né? Aqui, para o ano de 2012, tá? Centro-Oeste, quase metade da produção anual, 43% está nessa região, depois vem a região sul, segunda maior região, já foi a maior produtor de grãos do Brasil, já teve o maior rebanho bovino do país também, sudeste, nordeste e norte. E aqui, meus amigos, que é do ano de 2012, tá? Isso aqui permanece para o ano de 2015 tranquilo. Permanece aí, enfim, praticamente os mesmos números. Mato Grosso, quase 25%, 1/4 de participação na produção nacional. Depois o Paraná, depois o Rio Grande do Sul, Goiás em 4º, e aqui em 2015, foi um relatório que eu acessei recentemente, o Mato Grosso do Sul passou a ser o 5º. É o 5º maior produtor nacional de grãos. Então vejam vocês que dos 5 maiores produtores nacionais, 3 estão no Centro-Oeste, né? 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. O agronegócio, galera, ele cresce, certo? A agropecuária também, mas a cadeia do agronegócio, ela cresce, mas ela tem enfrentado problemas. Que tipo de problemas, professor? Juros altos, instabilidade no câmbio, carência de infraestrutura. Nessa parte de carência de infraestrutura, faltam silos para armazenagem de grãos, portos são mal preparados para receber o volume exportado, o transporte rodoviário é muito caro, certo? Isso encarece o frete, certo? O que aqui, custo Brasil aqui no agronegócio ele é alto. Os problemas de transporte tornam produtos agrícolas 25% mais caros no mercado mundial. Então o produtor produz lá, o produto sai de um determinado valor lá da fazenda, mas o frete é muito caro. Nossa carência de infraestrutura, o frete é muito caro, então encarece o preço dos nossos produtos. E países como os Estados Unidos e a Argentina, que são nossos concorrentes no agronegócio, eles têm um frete mais barato, eles têm, digamos, uma estrutura, uma logística melhor que a logística brasileira. Eu quero mostrar aqui um exemplo para vocês. Pessoal, aqui, meus amigos, rapidinho aqui, aqui está o Mato Grosso, aqui está o estado do Mato Grosso.
Mas beleza, aqui está o Mato Grosso, se nós fizermos isto aqui, ó, aqui está o Centro-Oeste. Esse município aqui, Sinop, ó, maior produtor de soja do Brasil, certo? Mato Grosso, região produtora de soja aqui, certo? Região produtora de soja. Galera, é o seguinte, vejam só. No período da safra, essa região, vamos pôr o Centro-Oeste aqui, a maior parte da safra, ela vai sair da região produtora e vai vir em direção ao sul do Brasil, nos portos do sul do Brasil, sul e sudeste, Santos, também Porto do Rio de Janeiro, Porto de Vitória, alguma coisa chega até aqui, ó, lá no extremo sul, lá no Porto de Rio Grande. Então, a produção faz todo esse caminho, ela desce daqui, ela embarca em navios e vai subir, meus amigos. Vai atravessar aqui o Canal do Panamá. Vamos ver. Está mais acima o Canal do Panamá, seria lá em cima, tá, galera? Mas enfim, não é uma... E vai seguir em direção aos países da Ásia, pelo Oceano Pacífico. Então a produção, ela segue em direção ao sul e ao sudeste para depois retornar em direção ao norte, certo? Então isso é um custo logístico e essa produção vem, na sua maior parte, pela via rodoviária. E o transporte rodoviário é um transporte caro para grandes distâncias. Quando, meus amigos? Deixa eu apagar aqui, para ficar mais limpo, para mostrar aqui para vocês. Quando, meus amigos, é mais racional economicamente essa produção sair dessa região, seguir aqui pela BR-163, ela está é uma rodovia que está sendo pavimentada, e ir em direção aos portos do norte do país, aqui Vila do Conde, exemplo, portos de Belém, e fazer esse mesmo caminho, atravessar o Canal do Panamá, certo? Vejam que tem todo um trajeto de frete que vai ser economizado. Professor, mas isso não está sendo feito? Bem, esta rodovia ela está sendo duplicada. Nós temos aqui, deixa eu ver se é aqui, tá aqui ela, ó, a Ferrovia Norte-Sul também, Ferrovia Norte-Sul, esta aqui é uma ferrovia em projeto, a Ferrovia Leste, não sei se é Leste ou Oeste o nome dela, mas dessa ferrovia aqui, parte da produção ela segue por essa rodovia, BR-364, vai chegar em Porto Velho, vai ser escoada pela Hidrovia do Madeira, certo? Mas a maior parte da produção ainda sai da região produtora do Centro-Oeste, segue para portos do Sudeste e do Sul e daí segue em direção ao Norte. Então a nossa deficiência de infraestrutura, certo, galera? Quando, meus amigos, olhem aqui para mim, quando o ideal seria levar essa produção para portos da região norte por via ferroviária ou hidrovia. Longas distâncias são transportes mais baratos, ok? Mas o Brasil tem trabalhado para resolver esses problemas de infraestrutura, mas o que se critica é a demora, a lentidão, né? Além de uma série de outras questões que aparecem relacionadas a isso. Na tela, vamos falar do uso da terra no campo brasileiro, no setor rural brasileiro. Grandes propriedades. As grandes propriedades, elas representam 16%. 16% do total de propriedades no país, mas ocupam 76% da área destinada à agropecuária. A agricultura familiar, 84% do total de propriedades rurais no Brasil são de agricultores familiares. No entanto, essas propriedades só ocupam 24% da área destinada à agropecuária. De modo que o que nós concluímos? Que há uma concentração de terras no Brasil. Concentração de terras. Nós temos muita gente com pouca terra
e pouca gente com muita terra. E essa concentração de terras, ela leva a vários problemas sociais, como o êxodo rural e famílias sem terra. Não falta terra no Brasil. O que há é uma concentração de terras, uma grande concentração de terras no Brasil. Vejam só, este gráfico aqui, ele é do último censo agropecuário do IBGE, de 2006, é o último censo agropecuário realizado no Brasil. Vamos ver aqui nós temos o número de propriedades, 47,86% das propriedades, área ocupada 2,36%, menos de 10 hectares, tá, galera? Aqui está um pouquinho mais distribuído. O que eu falei para vocês antes estava mais concentrado, tá legal? Então, para vocês não se confundirem, mas quase metade das propriedades brasileiras, de pequenos agricultores, aí, ó, um ínfimo percentual em relação à quantidade de terras que são destinadas para a agropecuária no Brasil. E lá do outro lado, 0,91%, menos de 1%, são produtores rurais com mais de 1.000 hectares que suas propriedades somadas ocupam 44,42%. É quase a metade das terras destinadas à agricultura no Brasil, tá? Aqui está mais detalhado do que no exemplo anterior que eu falei, então eu peguei aqui os dois extremos. Conforme o nível de detalhamento, maior ou menor detalhamento, você pode trazer aí dados diferentes, mas claro, não dados contraditórios, né? Já visto que deu para perceber a concentração de terras no Brasil, certo, galera? Então, uma das alternativas sempre, aliás, a principal alternativa, sempre colocada para a desconcentração de terras no Brasil, é a reforma agrária. Reforma agrária que busca a democratização do acesso à terra, a melhoria das condições de vida no campo, a assistência ao produtor e o aumento da produtividade. Ou uma reforma agrária deve visar isso, deveria visar isso. Fazer a reforma agrária, galera, significa o governo dar terra, mas não somente terra, certo? E também recursos ao pequeno produtor, para que ele nessa terra ele possa viver, trabalhar, produzir, gerar riquezas para o Brasil. A reforma agrária, ela é um modelo que prevê a desconcentração da posse, da propriedade da terra e também forneça o suporte necessário para que o assentado, aquele agricultor que foi assentado num lote de reforma agrária, ele possa produzir. E a falta de uma solução para o problema da terra, para esta concentração de terras no Brasil, para esses centenas de milhares de agricultores sem terra no Brasil, então a falta de uma solução para o problema da terra com a lentidão na implantação da reforma agrária, Tem reforma agrária no Brasil, professor? Tem, mas ela é muito lenta, dada as necessidades econômicas e as necessidades sociais de agricultores sem terra, né? Então essa lentidão ela tem contribuído para a violência no campo, né? Uma série, volta e meia, ouvimos aí notícias e as instituições que acompanham trazem dados aí de violência no campo, de trabalhadores rurais mortos em conflito em luta aí pela posse da terra, conflito por terra, tá legal? Também quero chamar a atenção para vocês do que vem ocorrendo, vem sendo noticiado aí pela imprensa, o conflito entre produtores rurais e indígenas. Olhem aqui para mim, galera, entre produtores rurais e indígenas. São índios reivindicando a demarcação de suas terras, reivindicando a regularização de terras indígenas, onde esses índios habitam, residem, que deveriam ser terras deles, mas nessas terras há propriedades rurais, e aí esse conflito entre proprietários rurais e indígenas, com mortes, enfim, índios, indígenas
aí sendo mortos, tá bom? Então, Mato Grosso do Sul, Bahia e outros estados brasileiros, aí tem havido vários conflitos entre indígenas, reivindicando a demarcação, as suas terras indígenas, a regularização das suas terras indígenas, e proprietários rurais, que estão em terras que são ou deveriam ser destinadas como reservas indígenas, como terras indígenas, ok? O crescimento, galera, aqui na tela. O crescimento do agronegócio, ele se dá também em meio a conflitos com o meio ambiente. O agronegócio cresce, é importante para o Brasil esse crescimento do agronegócio, mas se dá em meio a conflitos com o meio ambiente, como o desmatamento, certo? Na Amazônia, também no Cerrado, o desmatamento para a conversão de novas áreas para a produção agropecuária, conflito com áreas de preservação permanente. No ano de 2012, o Código Florestal Brasileiro mudou, novo Código Florestal Brasileiro, o setor ambiental criticou muito esse novo Código Florestal, certo? Com uma flexibilização em relação às áreas de preservação permanente, o uso excessivo de agrotóxicos. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Podemos falar também a questão dos transgênicos, conflitos, né, relacionados aos transgênicos. Coloquei aqui, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E, por fim, vamos falar um pouco aqui da agroecologia. Olhem aqui para mim, ou a agricultura orgânica, esta agricultura que não utiliza agrotóxicos, pesticidas, enfim, venenos agrícolas aí na sua produção para combater as pragas da lavoura. Então é uma agricultura ecológica, cresce no Brasil, certo? Ela, a cada ano ela cresce, tem um bom crescimento significativo, só que a participação dela ainda no total da produção agropecuária no Brasil, ela é muito pequena, tá? Mas ela é muito pequena, certo? Só para fazer esse registro aí. Se vier uma questão falando que a agroecologia cresce no Brasil, a produção cresce anualmente, cresce uma taxa maior de 2 dígitos. O que é isso, professor? Ora, até 9% é um dígito, né? A partir de 10% é uma taxa de 2 dígitos. Pode ser 10, pode ser 11, pode ser 30, certo? Mas crescer anualmente a uma taxa de 2 dígitos, seja para a produção agropecuária, seja para a produção industrial, seja para o produto interno bruto, isso é um crescimento extraordinário, é um grande crescimento. Então ela cresce, mas acontece que a produção ainda é mas muito pequena no Brasil, quando consideramos o total da produção da agropecuária no Brasil. Questão 1. No ano de 2006, o IBGE realizou o Censo Agropecuário Brasileiro. Nele verificou-se a força e a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país. São características da agricultura familiar. A agricultura familiar, galera, é aquela em que predomina a utilização da mão de obra familiar nas propriedades rurais, tá? Então, características da agricultura familiar: pequena propriedade, certo? Se há um predomínio de mão de obra predominantemente familiar, existe um limite, né? Por maior que seja a família, para que ela possa cuidar, dar conta da propriedade. Mas predomina, né? A pequena propriedade, como nós vimos. Mão de obra predominante da família, como eu já falei. Produção destinada predominantemente à exportação. Não, está errada. É uma produção destinada predominantemente ao consumo interno, tá? Ao consumo interno, ao mercado consumidor nacional, certo? São as
grandes propriedades que têm produção destinada predominantemente à exportação. Então, esta aqui não é uma característica da agricultura familiar, já encontramos a incorreta, mas vamos seguir aqui. Maior parte da renda familiar vem do trabalho realizado na terra. Letra D, está correto também. Questão 2. No Centro-Oeste não houve evolução do agronegócio em comparação ao restante do país. No Centro-Oeste não houve, aqui ó, houve e continua havendo evolução do agronegócio em comparação ao restante do país. Não só no Centro-Oeste, mas em todas as regiões brasileiras, o agronegócio tem evoluído, tá? Mas vamos ver aqui, ó, devido à presença de técnicas agrícolas ultrapassadas, as técnicas agrícolas têm se modernizado, há uma agricultura de alta tecnologia no Centro-Oeste, claro, não podemos generalizar, e as dificuldades de ampliação da área cultivada, a área cultivada se ampliou muito nas últimas décadas no Centro-Oeste, tá? Desse modo, essa região foi suplantada pelas regiões Norte e Nordeste, no que se refere à produtividade agrícola. Olha, totalmente errada, né? Esta questão. Então, questão 2, gabarito é errado. Questão 3, embora ocupe uma posição pouco relevante na pauta de exportações do país, o agronegócio brasileiro, já pode parar aqui, ó. Embora ocupe uma posição pouco relevante. Não, meus amigos. Ocupa uma posição relevante na pauta de exportações do país, tá? O agronegócio demonstra tendência de crescimento e seu bom desempenho reflete a influência positiva exercida no setor pela Embrapa, sinônimo de elevado padrão de pesquisa científica na agropecuária. Então, a partir daqui está certo, né? Ele demonstra a tendência de crescimento, tem crescido, o bom desempenho reflete, não exclusivamente, não está falando aqui, mas fala da influência positiva exercida pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Galera, empresa que faz pesquisa agropecuária, tá? Que inclusive desenvolveu técnicas para correção de solos no cerrado, que permitiu que os solos se tornassem férteis, com isso propiciou esse boom da produção agrícola no cerrado. Então, uma empresa de pesquisa tecnológica do Brasil, do governo federal, que tem contribuído muito ao longo das últimas décadas para a evolução da agropecuária no Brasil, tá legal? Então, o gabarito aqui também é errado. Com isso, galera, finalizamos esta aula. Desejo a todos vocês bons estudos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.